Boas, galera! Tudo bem? Juquinha aqui novamente. Podcast Vamos no Pano Mesmo, episódio 63, vou colar ali. Hoje a Vivi não está, ela tem que trabalhar, antes ela do que eu, né? Aí eu convidei aqui o nosso amigo Sérgio Cracasso, que já esteve aqui outra vez, né? Outra vez. Falei que você voltaria aqui, então obrigado pela ajuda aqui. A gente vai falar sobre um tema bem interessante hoje. Eu, particularmente, sou fascinado por esse assunto. E é um assunto que a gente da náutica, a gente está sempre aprendendo. E esse é um assunto interessante porque o assunto de hoje, que é ancoragem, deixa eu já falar qual é o assunto, ancoragem, ele, apesar de ser a mais antiga técnica de salvatagem mesmo, de defesa da embarcação em alguma situação de perigo, você está em perigo, não tem máquina, tá vindo alguma coisa ali, está indo para as pedras, você ancora. É milenar, né? Lá no Museu do Mar, em São Francisco do Sul, eu gosto bastante de lá, que tem logo assim que você entra, tem uma réplica da primeira embarcação que o homem utilizou, que foi um tronco, né? É um tronco que provavelmente o primeiro hominídeo que resolveu se aventurar no meio aquático, ele subiu, pegou um tronco ali, atravessou de uma margem para outra, de um lugar para o outro, e provavelmente os primeiros equipamentos náuticos que surgiram foram um remo para ajudar a levar melhor esse primeiro tronco, essa primeira embarcação, e alguma forma de âncora, né? Alguma forma de manter, porque senão toda hora tinha que estar pegando outro tronco, outra coisa, de repente o cara achou lá um tronco bacana, e aí não quer perder, e aí desenvolveu um tipo de âncora, de ancoragem. Aqui na imagem de hoje, para o pessoal que acompanha a gente no YouTube, hoje, infelizmente, pelo tipo de assunto, quem acompanha a gente pelo YouTube vai acabar tendo maior vantagem do que quem está só no podcast, no áudio, no Spotify, porque a gente vai mostrar algumas coisas aqui, mas é porque não tem muito jeito. Mas aqui na imagem é do meu querido amigo, tô com saudade dele, um dia eu vou trazer o Papai Noel aqui, o Hélio Viana do Maracatu, o Hélio da Mara. Essa foto é de 2008, mas é uma foto bem legal, é uma fateixa, que é uma âncora primitiva que se usa até hoje, né? É simples demais, uns troncos embaixo, uma pedra ali para dar peso e descer, amarrada por um feixe de outros gravetos ali, gravetos não, de troncos ali, e o jangadeiro usa isso até hoje, no Nordeste a gente vê isso até hoje. Como eu digo sempre, eu procuro ser sempre o que menos sabe daqueles que me cercam. E então, ao invés de eu ficar falando de âncora aqui, sozinho, só com base na minha experiência, eu aproveitei que aqui no Brasil a gente tem uma pessoa hoje que entende muito desse assunto, e mais do que isso, mais do que entende, ele desenvolveu um produto diferenciado, perto do que a gente tinha aqui, com várias inovações. Eu resolvi convidá-lo e ele gentilmente veio lá do Paraná, não foi? Isso aí. Curitiba. Veio aqui para Santos, Curitiba, Paulo Tozin, da Roca Âncora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, falar sobre ancoragem, como ancorar certo. Trouxe aqui alguns itens para mostrar pra gente aqui nesse bate-papo. E você me ajuda? Ajudo. Vamos ancorar junto. Vamos ancorar junto. Vamos ancorar. Primeiro, então, obrigado, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Eu que tenho o prazer de estar aqui participando, né, e podendo contar um pouquinho, né, da história que a gente tem aí em relação a esse tema, né? Uhum. Eu tenho uma experiência com o mar aí que vem já de alguns anos, né, e na vela é uma coisa um pouco mais recente. E interessante que foi justamente na vela que surgiu essa ideia da questão da ancoragem, né? Até porque as embarcações da vela, nós estamos sempre mais sujeitos às intempéries aí do que quem está andando com outros tipos de embarcação, né? Então estamos aí. Já vou pegar esse gancho e fazer a primeira pergunta. Ancorar veleiro, tem diferença de ancorar um veleiro, uma moto aquática e uma lancha? Olha, em termos, a questão é a seguinte, até pela experiência, o veleiro, você tem uma forma de deslocamento, uma forma de você chegar nos locais onde você vai se aproximar, você quer ficar ou passar um pernoite, é uma forma muito mais elaborada, vamos dizer assim, né?
você tem que estar não que com os outros equipamentos você não esteja nessa forma, mas uma lancha, por exemplo, normalmente você tem uma condição de fazer um deslocamento muito mais rápido e sair de uma zona de perigo, né, como você comentou agora, uma área de risco, de um costão ou qualquer coisa parecida, né. E o veleiro tudo é muito mais lento, né, e, inclusive a nossa entrada nessa área das âncoras aconteceu por conta disso, né. Nós fizemos uma ancoragem em Guaraxaba. Na época eu tinha uma Brucezinha que eu achava extremamente confiável, já tinha aí uns mais de 30 anos de experiência no mar, né, e sempre achei uma âncora extremamente eficiente. E nessa ocasião eu estava com minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, e paramos em Guaraxá, um passeio rápido, né, no verão, e descemos ali na frente do portinho, paramos o barco uns 100 metros mais ou menos do costão, da frente ali do pier, e fomos almoçar, que fica na frente, na praça. E nisso entrou umas porrancas dessas de verão, e foi tudo logicamente muito rápido. Eu estava no segundo andar, quando eu vi, o barco já estava com a popa em direção ao pier, que é um pier de aço que tem ali, de ferro, e vindo com tudo. Deu tempo de eu sair correndo lá de cima do restaurante, e vi saindo, tirando chinelo e camisa e não sei o que, pulei na água, deu tempo de subir pela popa, e graças a Deus o motor estava ali na hora para funcionar e tirar. E daí entrou lógico, na sequência, né, tinha o grupo Velejar na época, o Sérgio lá participava, e eu comentei lá esse assunto, né, falei, poxa, mas o que me aconteceu, né, o que deu, né, por que a âncora não segurou? Tinha corrente, tinha tudo. E daí começou a discussão, e coincidentemente o Fausto e a Guta Favorato estavam lá não se lembra se era o Oceano Índico, Polinésia, e tinham acabado de passar por um sufoco lá de um furacão. E começamos a conversar e tal, e daí eu poxa, mas vocês estão usando ainda a Bruce e tal, né? E o Fausto tinha feito uma âncora muito similar a esse desenho da Rockna, que é a original da Nova Zelândia. Uhum. Não, porque aqui a gente aqui fora o pessoal usa só essas âncoras mais modernas e tal, e enfim, gerou toda essa discussão dentro do grupo. E daí chegou uma altura que disse, sim, mas e agora? Quem é que vai levar para frente essa ideia? Aí ficou um vazio assim, né? Eu sempre fui mas de levar as coisas assim meio... Falei, não, eu vou fazer uma, né? Isso aí. E peguei coincidentemente, saí, né? Eu não acredito em acaso, mas eu saí de casa e eu moro meio na periferia de Curitiba, ali perto no outro município. E encontrei um serralheiro lá, um cara com boas ideias, inclusive também, ele era americano. E conversamos e tal, eu levei as ideias, os desenhos, e a coisa foi evoluindo, e fizemos um primeiro projeto. Fiz alguns testes em terra com ele, e deu certo, né? E postei na época o vídeo que eu fiz com uma caminhonete, puxando, tracionando acho que foi na praia, não foi? Foi, não, na verdade era uma praia, artificial que eu uso, tenho uns amigos, eu trabalho na área ambiental, minha área principal é a área do meio ambiente, e lá perto de Curitiba tem os areiais, então tem aqueles lugares que formam uma espécie de uma praia, areia mesmo, e eu usava aqueles ambientes então para fazer os testes, né? Uhum. E lógico, depois passava para o mar, mas os testes iniciais eram na areia dos areiais. Eu lembro que era a âncora, e a caminhonete estacionava e segurou ali. Isso. Né? Uma sensação boa quando vê que funcionou. Exatamente.
Antes da gente falar da Roca, aqui a gente tem um exemplar da Bruce, que a gente gentilmente trouxe pra gente aqui. No Brasil até bem pouco tempo, eu digo até bem pouco tempo, porque hoje em veleiro, pelo menos, a gente vê Roca em várias proas. Já foi, né? bem difundido. Tá sendo bem difundido, ainda será mais. Mas até bem pouco tempo era Danforth e Bruce. Exatamente. A Bruce deve ser uma das mais falsificadas do planeta, né? Porque o cara acha que é meio fácil de fazer e no final a gente tem âncoras que simplesmente não funcionam. Exatamente. É um risco bem grande, né? Que para quem não tem experiência na área, né? E o mercado náutico está crescendo muito, né? Então lógico, tem muita gente que tem pouquíssima experiência, né? E o mercado está aí hoje, a internet, né? Oferecendo os produtos, então é bem complicado isso. Uma das formas que me disseram, mas se eu estiver falando bobagem, pode me corrigir, em relação a Bruce, é que quando ela é soldada aqui, é um forte indício de que ela não é original, que a original ela é feita numa base única, num molde único. Eu tinha essa preocupação sobre elementos fundidos e soldados, logo no início, né? Houve inclusive muita discussão sobre esse assunto, sobre esse tema de fragilidade do equipamento. Uhum. Depois, com o tempo, a gente vai se especializando nas várias partes de concepção e de construção do equipamento, e você vai entender que uma solda, quando ela é bem feita, você é engenheiro mecânico, né? Sim. Quando ela é bem feita do ponto de vista de projeto e de execução dentro das normas técnicas, ela é uma fundição, ela funde uma peça na outra. Então não existe diferença entre aquilo que é soldado, desde que esteja dentro dos critérios, e aquilo que é fundido, que é a diferença da peça fundida para uma peça que não é fundida, né, além da solda, é a constituição do corpo mesmo, né? O metal, os metais são diferentes, né? Um tem mais carbono, outro tem menos carbono e tal, né? Mas basicamente até o Sérgio pode dar uma ideia melhor sobre essa. Mas é que tem modelos de Bruce que falham bastante. Aí quando você tem uma que fica, já aconteceu isso comigo. Bruce boa, eu venho do barco, mas não venho da âncora. Porque a gente vai para aquela ali, eu já testei, né? Então, a Danforth, eu particularmente, eu não gosto dela. Eu acho ela, aquelas partes móveis delas A Danforth é bem mais antiga. Bem mais antiga. Para estivagem é ruim. Deve ter mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Porque a Bruce, ela fica no ela é muito boa. Proa. Eu tive uma de 15 quilos, que foi muito boa também. Aí eu caí na tentação, vi os barcos franceses, eles têm muito CQR, né? CQR. Que é um modelo anterior a esse daqui da Mantus. O CQR é parecida, só que ela se movimenta aqui. Côncavas. E é tipo arado, né? Arado, Aí as fixas funcionam bem. As que balançam, eu comprei uma na regata, eu achei lindo, maravilhosa, toda cromada, tudo. Eu falei, pô, essa vai ser a minha, né? Eu nunca agarrei tanto com ela. Eu usava ela como segunda opção. Só pra... Pode continuar. Não. Só pra gente colocar os termos aqui, que tem gente que assiste a gente porque gosta do assunto, mas ainda não tá totalmente familiarizado. Quando a âncora pega, ela unhou. Quando deu certo, unhou. Garrar parece bom, mas é ruim, né? Garrar, ela vai garrando lá no mar, arranhando o mar, o fundo do rio, do substrato, saindo, e vai saindo e não te segura. E não é uma situação boa nunca. Nunca, não viu? O Paulo falou no começo ali, a diferença do veleiro para lancha, para o jet ski, é o tempo de ancoragem também, né? Exatamente. O jet ski é uma parada de alguns minutos, a lancha também. Então, a regra diz de 3 a 7 vezes a profundidade que você joga de cabo. Aí você vai passar uma noite, 2 noites, 3 noites. Você tem a possibilidade de sentir diferença de maré, diferença de corrente. A gente tem mais obras vivas também. Exatamente. Né? Lá para baixo. Com a quilha lá para baixo. Você então tinha 3 metros de quilha? Eu tinha 2,70 de quilha, eu parava no mínimo com 5, porque aqui a variação dificilmente é maior que 2. Mas se fosse para outro lugar, ia ter que ter outro tipo de treino, de postura, né, de parar.
Mas o veleiro é assim, né? Você tem que ter uma coisa mais segura, tem que ter o filamento de corrente também. Aí é outra polêmica, né? Pode ser muito, pode ser pouco, mas vamos passar para a segunda parte. A gente chega. Aí aqui, então, Bruce é um design, então, tem 50 anos, é isso? A Bruce, acredito que deve estar entre 50 e 60 anos, né? E ela tem uma característica que eu acho que é interessante a gente analisar, né, e mostrar, porque a unhada da Bruce, ela se dá por conta dessas formas helicoidais aqui da lateral dela, né? Quando ela ficar nessa posição, ela vai começar a entrar, ela vai abaixar aqui e depois ela vai começar a se enterrar a parte principal aqui dela, né? Então, ela se enterra em ângulo. Ela se enterra em ângulo, né? Então ela tem que ter a original. Essa não é uma original. Eu vi uma Bruce original até hoje, lá acho que foi em Miami, né? Uma original, mas é muito parecida com essa que a gente está vendo aqui. Essa é uma cópia muito bem feita, vamos dizer assim, né? Então ela tem que ter essa helicoidal para fazer esse esforço de enterramento, né? E depois esta parte aqui é que vai fazer a unhada no fundo e vai fazer com que ela fique fixa, né? Evitando a garra, né? A formação Mas pelo fato dela ter pouca área de contato aqui, para fazer uma comparação com este modelo, né? A área de absorção aqui, que vai enterrar e ficar em contato com a areia ou com o fundo, né, é muito maior, né? Então, só por isso ela já dá uma aderência, vamos dizer, maior ao fundo, né? Além do fato de que essa aqui ela vai se enterrar sempre, e essa aqui ela tem um primeiro enterramento, né, a Bruce, e ela permanece na superfície ali, mais ou menos a altura dela e tal. E quando for tracionada, quando ela for exigida com vento mais forte ou uma mudança de corrente mais forte, ela invariavelmente ela vai começar a correr pelo fundo, né? Sim. Ou ela vai pular, né? Ou ela vai pular pelo fundo, ela solta e vai pulando, ou ela vai mesmo enterrada fazendo aquela função de garra mesmo, de marcação do fundo, né? Num fundo arenoso, né? Num fundo arenoso. Ou mesmo um lodo mais grosso, né? E essa aqui, ela não, quanto mais ela vai forçar para ir cada vez mais para o fundo. Quanto mais tracionada, mais ela tenta ir para o fundo. É sensacional. É sensacional. Então, Bruce, acredito que é isso, né? Tem gente que, eu lembro do Fernando Previde, que ele afiava aqui essa parte, dizia que ela ficava mortal. Perigoso. É uma solução. Mas vamos falar agora da Roca, que seria um modelo mais moderno. É dos tipos de âncora em delta, é isso? Justamente. O Sérgio comentou sobre esses modelos arado, que é a CQR, a própria Delta, né? Elas são côncavas, ou seja, ela é o efeito arado. Para que é feito um arado? Para arar o fundo, a terra, né? E o princípio dessas âncoras ela tem uma função, elas são muito rápidas no momento em que ela se fixa ao fundo. Só que aquela história, principalmente nós aqui que estamos mais para o sul no Brasil, que dá uma porranca forte, ela não segura, acaba não segurando, ela vai começar a fazer o efeito que ela sabe fazer, arado. E essa aqui, ela é diferente, ela é convexa. Ou seja, ela vai tracionar e vai querer se afundar. Ela não tem, fisicamente, a função desse formato aqui é de se enterrar, né? De autoenterramento. Então, pelos elementos dela aqui, eu percebo de cara, assim, esse anel. Qual o nome dele? O arco, né? O arco de rolamento, né? Qual a função do arco? Ela, sempre que em qualquer posição, nós fizemos testes de soltar com a própria corrente caindo aqui dentro e tal, em qualquer posição que você puxar, ela vai entrar e coisa que essa daqui não tem posição jeito. Dela. Essa aqui a Bruce tem situações em que ela não se enterra. Ela realmente não consegue. Principalmente quando você
que aí vai também uma questão de técnica, né? Porque, infelizmente, ancora-se até que muito no Brasil, aqui no eixo sudeste, então, ancora-se bastante, mas ancora-se, infelizmente, muito errado. Uma das coisas que eu vejo é soltar, descer o ferro e achar que tá no navio e a corrente descer descontroladamente, sem nem... Mas aquilo tá caindo, é a gravidade pura, ela cai em cima do ferro e faz uma bola. Faz uma bola. Né? Então, realmente. Então, mas aqui com o arco aqui, isso mesmo fazendo essa bobagem, tende a diminuir. O certo não é fazer isso, né? É descer controladamente. Você perguntou atrás, a gente... a forma de você, mesmo se for um veleiro, uma lancha, até me corrija assim, mas pela experiência, justamente, você está chegando no lugar, você tem que estar percebendo como é que está a situação da maré, do movimento da água. Né? Se está correndo ao longo da praia, se a maré está enchendo ou está vazando, existe uma tendência, né? Se estiver enchendo, a tendência de chegar mais próximo da praia, se estiver vazando, a tendência é te afastar da praia, tem os movimentos laterais de corrente e tem o vento que vai te pegar no teu costado e vai te jogar, te empurrar para algum lado. Né? Isso você tem que... Então não é uma tarefa de chegar e fazer exatamente o que é o comum, né? Que você chega lá e larga todo o negócio e daí acha que... Depois vê o que vai acontecer. Aí não consegue, essa âncora que não presta. Não presta. Então, justamente, a âncora passa a ser boa a partir do momento que você adota essas técnicas de ancoragem. Aí você chega naquele ponto, você deixa o barco e ele vai se movimentar, você vai saber, bom, ele está indo para esse lado. Então você solta, né? Pode ajudar um pouco com o motor ou não e deixar com que ele vá correndo e você vai soltando lentamente a corrente, né? O cabo e corrente, né? Até você sentir. Quando você sentir que está boa a metragem em função da profundidade, 3 vezes ou até mais se tiver condições de mar mais complicadas, você vai chegar nesse ponto e daí liga o motor, dá uma forçada a ré e ela vai travar, né? Ela deve travar. Lógico, você pode, se você não conhece o fundo, tem uma laje, não tem nem Bruce, nem rock, nem rock, nada aqui que vai te segurar, né? Não tem como, né? Eventualmente uma garateia e tal, mas ninguém hoje, né, se usa muito em pescaria e tal, mas... então você tem que saber que você tem que ter essa garantia de que ela realmente fez a unhada corretamente, né? De material, qual vai ser a diferença de uma de inox para uma do galvanizado? Eu só trouxe essa inox que ficou mais fácil para trazer, que eu não tinha a galvanizada, mas essa aqui, esse é um modelo de ferro fundido, feito em molde, né? E as âncoras nossas que a gente faz, todas elas são em chapa, né? Aço carbono comum, né? Comum, é um aço, né, normalmente utilizado aí para nessa área, né? Então são chapas, né? Elas são cortadas, né? Com corte de laser ou plasma, dobradas, e feito um pré-tratamento com jato de limalha para deixar elas numa condição perfeita depois de recebimento da camada de zinco, né? Elas tomam um banho de zinco e a 400 graus mais ou menos, né? Que dá aí uma garantia de segurança contra ferrugem aí de alguns anos. E como é que eu escolho o tamanho? Porque aí eu vou fazer só um pequeno adendo aqui, porque eu vejo muita gente preocupada com o peso da âncora. Sim. E a âncora, e aí me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas a âncora é o começo de um sistema, de um conjunto de fundeio, né? Então, eu tenho a âncora, aí eu vou ter aqui, aí vai ter uma discussão gigante se eu uso o girador, o distorcedor ou não, mas de qualquer forma eu tenho que ter algo que una isso a uma corrente, né? Aí a corrente, posso ter só corrente, ou posso ter corrente e cabo sintético, mas enfim, a âncora talvez seja o elemento mais óbvio da ancoragem, mas a gente no fundeio a gente tem todo um conjunto,
né? Mas eu comprei um barco agora e não sei, quero escolher a âncora, escolhi a sua, que é a mais moderna, ok, mas qual o tamanho? Eu compro a mais pesada? Eu tenho um 30 pés, aí eu compro uma de 30 quilos, que eu vi lá no site, que vai segurar melhor? Realmente é um assunto bem interessante. É até interessante que o pessoal das lanchas normalmente costuma subdimensiona, pega uma mais leve. Tem lanchas aí saindo de estaleiro com 40, 50 pés com uma âncora. Uma âncora desse tamanho. Tem que ter um bom marinheiro que esteja ali acompanhando o processo para não entrar numa fria, né? Mas, e que não durma. Que não durma, exatamente. Mas enfim, quando nós isso aqui, a concepção disso aqui veio de fora, né? O Peter Smith desenvolveu esse desenho aqui, muito parecido com esse na Nova Zelândia. Ele navegava em altas latitudes, né? Ele fez lá mais de 70 mil milhas, se não me engano, em altas latitudes, e ele inventou literalmente a tal da Rockna que tem lá fora. Nós fizemos um modelo de desenvolvimento, que é esse aqui, que tem esse aqui que lá fora, que a Rockna não tem, ela tem uma forma de ataque diferenciada. Então é um modelo, é um desenho novo, que foi patenteado aqui no Brasil, né? Mas a parte de pesos, a gente foi procurar aquilo que já se fazia lá fora, né? Não fugimos muito, né? Ele as indicações de pesos que nós damos no nosso site estão baseadas em cima daquilo que nós encontramos lá de fora, por mais convencional, né? E com uma certa garantia aí então, porque vai acabar tendo até uma certa aqui, pela concepção diferente dela, principalmente essa característica que ela tem de procurar o fundo, a tabela acaba sendo até superestimada, né? Acaba sendo melhor. Aqui ela aguentaria uma carga maior do que aquela ali antes de falhar. Tem que tomar. Na verdade, nós vendemos, isso, como eu falei, não é a minha atividade principal. E a gente se propôs a vender segurança. Sim. Né? E eu falo isso porque existe aí no mercado, né, pessoal que diz, não, essa âncora, ela faz o mesmo serviço que uma bruce de três vezes mais pesada. Ou seja, uma de 10 faz o serviço de uma 30. Não é assim. Tá? Não é assim que funciona, porque o que tem atrás disso aqui é um barco que tem 10, 20, 30 toneladas. E essa espessura disso aqui, você comentou do Previd. O Previd teve uma situação, uma das primeiras âncoras nossas, lá em Florianópolis. Ele ficou muitos dias ancorado ali, parece eu não lembro exatamente, mas um fundo lodoso. E a âncora enterrou do jeito que... E virava a maré, e ela acabou dobrando a haste. E era uma âncora de 40 quilos, com chapa de mais de polegada. Mas com aquele barco dele, então, porque catamarã é diferente também, né? Então você dizer que a âncora de 2, isso é coisa me desculpa, é conversa de vendedor. Mas não é assim que funciona, tem que ter muita responsabilidade. É verdade. Aquela FX que é para emergência, que você desmonta, que é levinha, tudo de alumínio. Primeiro, mar pesado que você usa na emergência. Se for usar de lazer, 2, 3 dias ela dura um fim de semana, porque ela entorta toda, né? Eu tinha trazido uma no carro, mas aí estava pesada, achei que não era o caso de trazer. A tal da Fortress, né? Ela, inclusive, eles deram garantia permanente. Vitalícia. Por quê? Porque ela dobra. Eu comprei uma só para ter em mãos, né? Você dobra com a mão ela. E o cara diz que segura um barco de 40 pés. Você falou, na primeira exigência... ela é para uma emergência, ela não é para você usar para o dia a dia. Não, né? Exatamente. Não é para usar para o dia a dia. A gente com 38 usava 15 quilos na bruce, aí recomendava usar 12 dessa, mas a gente comprava 20. O pessoal que foi para o Caribe, pegou 70 nós de vento, os barcos tudo voltaram intactos aí.
né? Eu tive uma experiência com ancoragem, ela é cômica. Eu saí de um atoll 23 pés, e eu fui para um Classe Brasil 40 pés. Essa foi a minha transição, quando eu resolvi sair do barco pequeno para ir para o barco grande. E aí, comprei em Paraty, lá de César Pastor, uma lagoa, e fui para a Ilha da Cutia. A Ilha da Cutia, eu, minha ex-mulher, filha dela, minha bebezinha, desci. O ferro era uma bruça de 15 quilos e 15 metros de corrente. Fiquei o primeiro dia lá, Ilha da Cutia, aquele fundo que recebe qualquer coisa que você jogue ali, ele segura ali, se bem que eu já vi gente agarrando na cutia, o que é algo surreal. E aí no dia seguinte vamos embora. Eu estava acostumado com o meu atollzinho e a minha bruça de 5 quilos ou 7,5, não lembro. Eu puxava com a mão, eu saía fácil. Tô lá com o velho mala, uma lagoa, sem guincho, na mão. Chegava um momento que travava e eu não conseguia. E cheio de barco, eu olhava em volta assim, tá, vamos embora amanhã. Aí deixei pra amanhã. Mal sabendo que eu só tava piorando a minha situação, sim. Porque só tava enterrando mais. Aí no dia seguinte lá fui eu de novo e pior ainda. No quarto dia que eu fiquei e a água ia acabar, aí eu falei, não, hoje a gente tem que ir embora, né? Aí chega uma hora que você dá um jeito, né? Eu, em vez de perguntar pra alguém mais experiente, lá não tinha sinal de internet, acho que não tem até hoje. Não tem. Mas eu tô falando de 2012, então é bem lá atrás. Eu nem dava aula de vela ainda. E aí eu prendi a âncora no cunho, e aí com o motor eu tirei. Aí eu descobri que saía. A roca, o pessoal fala... E aí, eu já quero fazer essa pergunta justamente por isso. Porque nesse episódio do Malago, a culpa foi toda minha que não sabia operar o equipamento corretamente. Às vezes me falam assim, essa âncora é muito boa, ela não garra de jeito nenhum, mas eu não consigo tirar ela do fundo. Lá na Cutia eu só saía no motor também. Então, mas tem jeito de tirar, né? Porque justamente para ela prender bem, ela não pode sair fácil, você não pode chegar na mão e puxar. Aí tem coisas que ninguém usa, que é o arrinque, a boia de arrinque, enfim, mas se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Esses dias me ligou uma pessoa, inclusive, de uma lancha. Como é que eu faço? Ela agarra demais. Ela unha demais, eu não consigo tirar. É uma região de lodo ali na Ilha do Mel, no Paraná. Aí eu nunca, enquanto eu usei, agora eu estou sem barco, mas basicamente eu tenho que fazer vir lentamente, né? O ideal é que seria uma pessoa na proa e alguém no motor. E eu venho até em cima e deixo com que a corrente esteja exatamente em 90 graus. Você acaba com a catenária, né? Acaba com a catenária, veio e ela vai fazer esse movimento enquanto enterrada. Só isso aqui, que daí depois isso aí. Só fazer ela sai de onde ela estiver. A paciência, é verdade. A não ser que uma pedra. A gente usa para não forçar o guincho normalmente, né? Sempre dá avante, vai na proa ali. Porque o guincho ele é feito para puxar o conjunto de fundeio, não o barco inteiro. Não o barco inteiro, exatamente. Né? E aí... Inclusive a gente usa aqueles preventers, né? Aqueles cabos com... Você estava fazendo uma época também, sim, né? Sim, eu cheguei a fazer, sim. E a gente usa ele para tirar a tensão do conjunto do guincho para ficar nos cunhos. Então a força da âncora está presa no cunho. Aí uma das formas também, porque às vezes veleiros ou falha o motor de popa ou acontece alguma coisa assim, o que eu aprendi também a fazer é prender a corrente e deixar o barco. Porque você já reduziu a catenária, já reduziu, e ele mesmo, aí daqui a pouco ele já vai soltando você só com o peso dele. Vai um pouquinho, e aí você caça de novo, recolhe de novo a corrente, e quando vê, ela tá na posição. Também depois que saiu, também você já tá praticamente à deriva, porque está bem enterrado. Mas saiu... o negócio lá na Cutia cheio de barco em volta, e ela sobe com... Se ela pesa 15 quilos, ela sai com mais 20 de lodo. Bola a gente tem um amigo, já vou lembrar o nome dele, que falha aqui, perder aqui. Você vai conhecer ele também. Ele é lá do Rio. É um amigo do outro do MJ, que também tem MJ lá, que é pra Grécia.
Como é que eu esqueci o nome dele aqui? Que feio. Não é o Pigão, não? Pigão. E aí eu só vi ele subindo ferro e batendo com bambu a corrente antes de subir. Eu falei, mas pra que é? Pra soltar? É assim que solta aqui em Angra? Ele, não, é pra soltar esse lodo todo aqui, porque fundo de lodo lá na Ilha do Mel, então, também ali naquela região ali do Paraná, deve vir um lodo danado. Corrente, como é que eu escolho a corrente pra essa âncora aqui? Tem uma regra? É a minha escolha? Normalmente a gente tem aconselhado, né, as peças que vão até em torno de 10 quilos, 12 quilos, a gente fica sempre em torno da corrente número 8, né, número 6, desculpa, 6, né, e a partir daí a 8, né, que vai se estender até lá pelos 30 quilos. A gente hoje tem, estou conversando hoje com a minha esposa, então a dificuldade de produção desse aqui, são 15 modelos diferentes que a gente tem, entre essa pequenininha aqui até as de 70 quilos que a gente está fazendo. Nos dois tipos de material. Os dois tipos de material, diferentes tipos de chapa. Não, minto. Se tiver com a inox e coisa, vai para umas 25 modelos diferentes. Então, mas basicamente, até os 12 quilos é a corrente 6 milímetros, aí de 12 quilos para frente 8 milímetros, até a partir de 35. Aí a gente começa a usar a 10 milímetros. Né? E quanto de corrente? Porque aí o regateiro é um problema. Regateiro leva 1,5 metro de corrente. Na verdade, regateiro tira a âncora fora. Ó, eu não vou contar aqui, de durar amigo, mas tem regata que eu só vejo a âncora ficando no pier e saem sem âncora. A gente com Chavante, a gente tem 2 conjuntos que a gente... Com o mini de 21 pés, a gente sai 30 milhas da costa fácil, né? E a gente tem 2 conjuntos, duas caixas plásticas, aquelas de mercado grandona, com 100 metros de cabo, o primeiro com 40 metros de corrente e o segundo com 10, 12 metros de corrente. Aí isso no Chavante. A roca principal... 10 de ouro não é assim, não. Tem uma pelo menos, tem que ter, né? Uma tem que ter. Às vezes a gente empresta uma pro outro, tudo. Mas o critério do tamanho da corrente, aqui a gente usa, aqui na área C, né? Eu acho que lá em Paraná a mesma coisa. Por conveniência, a gente usa 50 metros. Porque você vai no guincho, você tem um tipo de... Senão você vai precisar ter aquele guincho que pega cabo e corrente. Aí você já vai gastar o dobro no guincho. Mas o ideal mesmo, eu acho que mais do que 15, 20 metros, eu acho que não... O que eu faço aqui nos nossos barcos aqui, pensando em Baía de Santos, barcos pequenos de instrução, eu tenho pelo menos um comprimento e meio do barco. É o que a gente sugere, comprimento do barco no mínimo, né, de corrente. Né? Mas tem essa questão, né? Você coloca, você tem que ter um guincho que... Tem que observar que o guincho seja compatível com o cabo corrente, né? Que você consiga puxar os dois, né? E fazer e saber quem saiba fazer a boa mão de acoplamento. E a corrente não é qualquer corrente que dá para comprar. Não, tem que ser bem calibrada, senão guincho nenhum dá conta. Exatamente. E distorcedor, usa ou não usa? O girador? Não indicamos mais. Já tivemos vendemos âncoras por conta de arrebentar os distorcedores. Eu comprei, inclusive, alguns, tenho lá, e desmontei para ver o que é. Mas é que quando você abre um distorcedor, você não vai mais usar ele, sabe? Porque você descobre que o teu barco está preso num pino de 6 milímetros, de 6 milímetros, 8 milímetros, certo? O pessoal coloca porque facilita a faina de estivagem, né? Quando sobe, ele em tese gira ou gira mais fácil. Parece que mas não é. Se o barco fica muito tempo ancorado, a âncora até dá uma torcidinha. Faz as cocas. Mas caso contrário, a âncora sobe do mesmo jeito que desceu. Eu achava que era só eu que tinha essa percepção. É minha opinião, né? O Felipe, às vezes, quando você recolhe muito rápido, ela começa a entortar lá dentro, é que nem um cabo. Faz coca mesmo. Faz coca mesmo. Aí você tem que aliviar ela. Tudo. Minha opinião é não usar.
É muito frágil. Agora que eu não vou usar mesmo. Somos 2, 3. É manilha ali e pronto. Não. Eu tive já o próprio, nesse veleiro, nesse MJ-34 que eu tinha. Nós estávamos navegando dentro da Bahia, entrou uma rajada forte e me estourou um fuzil. Graças a Deus o mastro era passante, né? Daí eu fui olhar, né? O que acontece com esse fuzil? Aparentemente está perfeito, né? Mas as microfissuras internas, que depois você começa a olhar com uma lupa e tal, então num distorcedor, né? O pessoal ainda fala, tem gente que traz de fora, da Europa e tal, talvez realmente um produto mais confiável, mas é que estruturalmente é simples. Ele não há necessidade, porque realmente a âncora sobe com a tendência de se encaixar, não tem conversa, né? Só se realmente estiver com uma embolada, né? Alguma coisinha que tire ela do normal, que é eu subir. Porque... E de inox eu acho mais temeroso ainda. Porque daí ele acaba... inox você não consegue enxergar a microfissura, uma fissura interna. Está sempre bonita, né? O galvanizado, ele avisa, né? Ele avisa. Fica feio, até entorta antes, né? Aqui tá lindo, brilhando. Começa a chorar. Chora. É, verdade. E chora mesmo. E de cabo, então, aqui também. Na verdade, de conjunto aqui, eu coloco 50 metros de mínimo, porque a gente procura 5 metros de profundidade ao médio, para fundeiro. Então, tem sempre até 10 vezes. Essa história de soltar todo o cabo, não sei se já passaram por essa situação, já peguei porrancas muito fortes em que eu soltei tudo. Uma vez foi lá nas ilhas, mas eu soltei tudo mesmo, que ali nas ilhas aqui no São Sebastião, é de cara para o sudoeste, cria um Venturi ali, que está 20 lá fora, fica 40, e é um fundo extremamente irregular, que aí é uma outra coisa que a gente podia comentar também sobre o tipo de fundo. O fundo irregular é terrível, porque a âncora tá aqui, quando gira, você já tá para fora do barranco, ela solta mesmo. Ali é terrível, né? Principalmente na praia pequenininha. É onde eu tava. A praia grande é fácil de parar, mas na pequenininha, garra. Aí eu soltei tudo. Daqui a pouco passou. E por isso que eu digo, eu ensino porque eu já fiz tudo errado. Então eu já fiz as bobagens. E aí daqui a pouco o veleiro ficou solto, porque ele não tinha tração logo do cabo, né? Porque a âncora, ela dá tração, tem um momento de tensão e relaxamento, né? E nisso, daqui a pouco, quando eu vejo, o cabo enrolou na quilha, em todo lado. Então, assim, essa história de soltar, você pode até soltar tudo na porranca, mas passou, recolhe e volta pro tradicional. A gente aprende com nossos erros, né? Eu fiz muita besteira. Eu já fiz muita besteira também. Eu tenho uma experiência, eu tinha quilha de bulbo, então às vezes enroscava. De bulbo, então. E eu tenho até uma história que vai ficar para outro episódio, quando eu perdi meu bulbo nas ilhas. Meu pai, essa merece um capítulo inteiro. E recuperou? Não, levaram embora. Recuperaram. Alguém recuperou, né? Alguém recuperou. Eu acho que era importante destacar também na questão da amarração aí da corrente. Mas por que a corrente, né? Que o senhor comentou lá atrás. A catenária. Eu tenho que ter a catenária. Este equipamento aqui, ou mesmo uma bruce, né? É este movimento, esse pequeno movimento, de que ela tente o bico fique inclinado para afundar, ela só existe se a corrente tiver com essa tendência de... o povo falar. Vamos ajudar, por favor. Porque a função da corrente, aqui eu já falo no termo técnico, mas no termo leigo aqui, é basicamente manter a âncora na posição. Exatamente. Porque só o cabo sobe. Vai subir, né? Exato. A gente precisa da catenária. Aí a gente tem 20 metros de corrente, 30 metros de corrente. A corrente 8 milímetros, ela deve ter uns... quase 1 quilo por metro. Por metro. Então você tem 30 metros, você tem mais 30 quilos. Exatamente. Forçando para baixo. Então a corrente está dentro d'água e vai um arco, como se fosse uma... quando vem o esforço... em vez de ir para cima, vai para baixo. Vai para baixo. 1,5 kg. Estou com pilates em dia aqui, porque com a mão esquerda aqui... Muito bom, muito bom. E qual é a pergunta filosófica agora? Qual
como é o desafio de empreender no ramo náutico no Brasil, em que a gente tem uma tradição maravilhosa. E aí eu vou falar, a gente fala aqui, mas assim, o velejador como consumidor, ele é terrível. Eu posso dizer, porque não é verdade, eu sou velejador há 300 anos. A alegria do velejador é assim, você vê lá nos Estados Unidos esse negócio aqui, aí você, que legal, não sei o que. Aí você vai num torneiro do mais mequetrefe que tem, você dá seu jeito, você sai com uma coisa... Desenha. Mas o seu prazer é que custou R$15. E você acha que você teve vantagem nisso. Aí, de repente, produzir, porque aqui é um produto bem acabado, ele é bem construído, e nós estamos nos conhecendo hoje, né? Não falo de verdade, porque eu vejo meus amigos usando, e é aquela coisa que você vai percebendo como é. É bem acabado, você entra no site, tem as especificações, te ajuda a escolher certinho, a gente vai colocar aqui o link do site para quem tiver interesse, que eu recomendo. Mas aí você monta uma indústria. E aí, às vezes, o nosso amigo velejador fica, mas será que é bom? Não sei o que. Como que é o desafio de fazer isso? E também muito obrigado, porque são pessoas assim que fazem esse nosso negócio ir pra frente. O Paulo, desculpa cortar, mas ele é um empreendedor, né? Ele é um cara que eu conheci hoje, primeira vez que a gente se fala, a gente já se falou pela internet, por grupo, a gente tem alguns interesses comuns aí, mas eu conheci ele hoje. Uma coisa que eu digo do produto é que realmente o velejador não gosta de gastar. Você vai comprar isso aqui por 70% do preço desse, mas hoje eu acho que o que vale uma âncora é um ínfimo. Quanto custa o barco? Quanto custa a sua vida? Sua vida, segurança e tudo mais. Esse fim de semana até teve um acidente sério aí com um barco, que era aqui de Santos, que agora está no Rio de Janeiro, que não sei se você soube. Não soube. Foi parar na praia lá na Restinga da Marambaia, mas é uma conta, teve várias coisas, inclusive eles tentaram salvar com a âncora e como a quilha era bolina de retrátil, eles perderam os lemes só. Então, o prejuízo foi menor, mas é um problema que se tem. O que eu percebo do produto do Paulo é quando tem uma resposta das pessoas, né? E de repente você vai no litoral aqui no Brasil inteiro, tem representante dele, tem âncora dele vendendo, tem lugar que tem vários modelos. Foi isso que me chamou a atenção. E então é uma coisa que mostra que foi bem aceita, né? Foi bem, o resultado foi bom. Mas sem dúvida aqui no Brasil tem que ser muito empreendedor, tem que amar muito o que faz, porque então, não é fácil. Na verdade é aquilo que eu comentei, né? A gente, embora seja um negócio, o prazer realmente é vender essa segurança que originou lá a vontade de fazer, né? Isso aqui lá atrás, né? Eu recebo semanalmente, quem recebe, hoje ainda, recebeu o Heron recebeu ali em São Paulo. Chegou a âncora, maravilhosa. Né? Ou seja, e depois vem olha, peguei um vento de 40 nós, também recebemos na semana, e o seu barco segurou tudo, e assim vai, né? Ótimos depoimentos. Os depoimentos, a gente só tem 100%, né? A gente também costuma dar uma assistência técnica, qualquer problema. Ela tem garantia de quanto tempo? Tem 3 anos de garantia, né? Eu tive problema com o cano aqui, que ele não existe como, já tentamos ver, porque a galvanização tem que passar por dentro, o líquido o zinco tem que passar por dentro do tubo, ele não pode ser fechado. E se ele tem algum tipo de contaminação interna, que não tem como, porque o jato não passa por dentro, não tem como verificar, então isso só vai saber depois no uso. Então a gente dá essa garantia e tudo mais. Então é 100% dos clientes satisfeitos. Essa é né? Uhum. Embora, lógico, a gente tem concorrência aí, né, às imitação, vezes até desleal, imitação e tal, né, mas a nossa proposta, eu digo, a gente tem vários estaleiros aí, eu parte do pessoal da vela, né, tá, o Manolo, lá o Delta Yachts,
enfim, agora entrou, acho que o Bate-Vento lá do norte também, comprando. Vários estaleiros aí da parte dos veleiros, o MJ, que também são do... E... Só que, por exemplo, no mercado das lanchas, por exemplo, é completamente diferente, isso é interessante. Porque parece que o armador, né, dos estaleiros de vela tem uma preocupação com a segurança do novo comandante que ele está servindo. E nas lanchas a gente não vê isso. O cara vem e te pergunta, mas quanto é? Aí ele compara com uma Bruce chinesa, que ele está comprando e colocando. Eu acho que o cara compra design também, né? Então... Você vê que os barcos, para terem mais luxo, eles têm a boca bem larga. Então eles não navegam, eles não cortam o mar, eles empurram já. E agora saiu estamos servindo aí eu não vou falar o nome do estaleiro, mas um estaleiro italiano, né, que fabrica no Brasil. E lanchas grandes, 80 e tantos pés. Então saem com uma âncora, que é a indicação da Itália, e estão vindo para cá. O pessoal, os comandantes que assumem essas embarcações, estão pedindo para trocar pela nossa âncora, né? Mas então é difícil, o mercado, ele realmente existe aqueles que entendem sobre aquilo que realmente representa, né? Isso que eles estão comentando, quer dizer, parece um detalhe, uma corrente, um cabo e tal, mas eu tive casos lá no início, o cara comprou uma lancha 32 pés nova, saiu ali em Porto Belo, cara, primeira lancha, sai ali em Porto Belo, na frente daquele costão, apaga o motor, dá uma pane elétrica, e o cara fica desesperado sem saber o que fazer. Aí ele veio correndo porque a âncora dele não funcionou também, né? Depois que ele conseguiu ser salvo e tudo. Então, na verdade, quem procura é porque já teve algum tipo de problema ou alguém que teve e que a pessoa realmente se assusta, né? Porque aquilo que eu comentei no início, eu para mim, 40 anos andando de barco, eu nunca tinha tido, né? Apesar que depois que realmente você começa a pensar, dizer, puxa, mas aquela vez poderia ter acontecido alguma coisa. Naquela, né? Podia ter sido. Então, se você somar as coisas, você vai perceber que você já... A gente tem muita sorte, né? É verdade. Eu tive uma agarrada sensacional. A gente estava esperando para largada de Refeno 2014, no barco que hoje é do Joaninhas, no Vento Real. E lá dentro do canal? Em frente àqueles prédios grandes ali. Sim. A gente saiu cedo por causa da maré. IC, eu acho que né? Isso, esperando saiu cedo por causa da maré, esperando a largada. Unhou, tudo bem. No que girou, agarrou. Quando a gente viu os prédios, quando a gente tirou, tava um saco. E aí destrói, né? Destrói. E se não tiver essa tendência que aqui ela até pula, né? A Bruce. Então, imagina o saco aí dentro. Perdeu a forma. Perdeu a forma, perdeu a eficiência. Muito bom, muito bom. Galera, o site da Roca Âncora vai estar aqui no link para vocês conhecerem melhor. Tem o Instagram também, tem fotos de clientes lá que eu entrei. Até o último que eu vi foi o Eduardo do Erva Doce. Sim. Um Bavária 33 que tem aqui, ele tava lá, ficou bonitão, Bavária, e é legal isso, que a gente vai vendo as âncoras aqui, o Sopro também, é um Delta 41, usa, se a gente for ficar falando aqui dos barcos... Lembrei agora o que esteve aqui com vocês, o Hélio? Não, o que estão na Antártida agora, o Endurance. O Endurance, isso, tá lá com a nossa âncora. O MCP também está usando as nossas âncoras. Perfeito, muito bom. Muito bom. Então sigam no Instagram, aqui o Roca Âncora, acessem o site, tenham mais informações. O Paulo é super disponível, tenho certeza que mandando mensagem tira dúvidas, responde questionamentos, ajuda. A âncora é salvatagem. E se você vê isso como custo, tem coisa errada aí. Na verdade é investimento, né? Aqui nos nossos alunos, eu solto os alunos aqui de vela. Às vezes a gente tem 4, 5 veleiros só com alunos aqui na Baía de Santos. E a gente tem alguns protocolos de segurança. O primeiro deles não sabe o que fazer. Outro dia aconteceu. Por um defeito, o hélice soltou do eixo. Ele tinha uma bucha e
a porca não segurava a bucha, só segurava a bucha, não segurava o hélice. O hélice correu, eles ficaram sem hélice, sem vento, não tinha como voltar. O que a gente faz? Primeira coisa, ancora. Ancorar é a primeira manobra de preservação de segurança. Não tem. E com bom equipamento, né? Isso, claro, que vai facilitar muito. Dimensione corretamente seu equipamento. Compre o tamanho certo. A corrente não seja que nem os nossos amigos da regata, com 1,5 m de corrente. O Catite, né? O Catite, coitado. O Enio. E o Enio. Eles tinham um barco igual o teu. Eles compraram o barco, reformaram, deixaram bonito, lindo, maravilhoso, saíram com a família e era só cabo. Nas ilhas. Só cabo. O cabo. 1 metrinho de corrente. O cabo estourou de madrugada, cheio de criança, cheio de gente. O barco caiu na areia e. Perdeu tudo. Perdeu o barco. Depois foi lá tentar. Eu comprei as catracas. Aí tentaram lá, mas perderam. Aí falar é caro. Primeiro que não é. E segundo, compara com o barco, com a sua vida, né? Não, e eles fizeram bastante coisa no barco e não se atentaram a uma coisa... Mas... Hoje eles não fariam mesmo, com certeza. Mas é que a gente vai aprendendo nos detalhes, né? Então quando eu vejo o cliente comprando barco pela primeira vez, ele pega e fala, pô, esse barco eu preciso fazer isso, pintar, fazer isso, vou envelopar. Eu falei, não, vamos ver a vela, ver o motor, ver a parte de segurança, salvatagem, tudo. Ter mais de um conjunto, porque você pode acontecer. Sim, com certeza. De perder. Recentemente eu perdi nas ilhas. Inclusive, conforme o lugar nas ilhas não, na Queimada Grande. Lá é fundo, né? Ficou lá. Inclusive, você precisa de duas em toda vez, porque às vezes você precisa parar dentro de um rio, por exemplo, você tem que estar preparado para vazante e para enchente. Se você não está Exatamente. com 2 ferros, você... E fora as variações, porque, por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos, se a gente falar de vamos ancorar a galga, 99% vai ficar olhando pra sua cara o que é isso, né? E de repente, com 2 âncoras, você consegue fazer um conjunto mais confiável que muita poita desconhecida. Porque a galera aqui, aí a gente já começa um outro programa, mas a galera tem uma tara pela poita. Vamos pegar uma poita, mas, gente... A sua âncora, bem cuidada, bem dimensionada, ela será sempre, sempre, sempre mais confiável do que qualquer poita desconhecida. Exatamente. Mas fica uma tara pela poita, como se a poita te dá segurança e não é bem assim. Sabe o que tá lá embaixo. Mas aí já dá um assunto para outro episódio. Sejam obrigado. Paulo, não tenho como agradecer, veio aqui de Curitiba, aqui a Santos, que nas suntuosas instalações do Juice Hub, eu não fiz o merchan hoje, Gustavão, desculpa aí, terra da liberdade e da caridade. Obrigado a todos vocês que assistem a gente, episódio 63. Vamos no pano mesmo. Obrigado e obrigado.